Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da Palavra de Deus. Desejo ser bem tranquilo hoje e vamos tratar um assunto, um tanto quanto profundo, né? Todo assunto escriturístico, ele é profundo. Porque se trata das profundezas de Deus e muitas vezes, né? Por que não dizer a maioria das vezes, está muito fora do alcance humano. Mas todo aquele que pode crer, então disse o apóstolo Paulo, que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisas são estas? Os olhos nunca viram e nunca subiu ao coração do homem. Que então, ao ser revelado, ser mostrado, se crermos, veremos a glória de Deus, como expressou o Senhor Jesus a Natanael. Quando o Senhor Jesus encontrou Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Não há engano, um verdadeiro homem. E então Natanael disse: mas você nunca me viu, não me conhece? Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E então ele proclamou: tu és o Messias. Então o Senhor Jesus disse: por causa disto você creu. Se creres, verás a glória de Deus. Verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que assim então possa ser a palavra de Deus em nosso coração. Crer e prosseguir crendo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Não estagnar, não parar, não estacionar. Não estacionar em próprios pensamentos, estacionar em alguns versículos e anular o resto da Bíblia, mas deixar a palavra de Deus compor todo o plano de redenção. E todo o plano de redenção, ele é elaborado, anunciado, desde Gênesis até Apocalipse. Desde as profecias, as manifestações das profecias, o cumprimento e tantas vezes repetições das mesmas escrituras. E então, quando ela se repete, o homem não vê, porque aplica ao passado muito distante ou futuro que virá, e não pode ver os acontecimentos no momento, não é verdade? Deus, ele diz: eu sou, ele é sempre presente. Ele não envelhece, como não fica velho, né? É sempre presente. Ele não é lá do passado um velhinho de cabeça branca, ou ele é um jovem aqui hoje e daqui alguns milhões de anos ele será um velhinho de cabeça branca. Não, ele é o mesmo, né? Ele é o eu sou é presente, sempre eu sou, o mesmo Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Eloy Nunes e também Deus abençoe a irmã Aurinda Oliveira. Vamos à nossa leitura, Apocalipse, capítulo 8, versículo 2 até o 6º. Versículo 2 ao 6, Apocalipse 8, nos diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário
e encheu de fogo o altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Sete anjos e 7 trombetas. Louvado seja Deus! A única coisa que pode nos dar o verdadeiro respaldo é a palavra de Deus, não é verdade? Tanto o Velho como o Novo Testamento, todo ele é a palavra de Deus. Se tomarmos só o Novo Testamento, a palavra de Deus fica incompleta. Se tomarmos somente o Velho, então não fazemos parte da salvação, está incompleto também. Então, para o cristão, toda a palavra de Deus. E ver Deus revelando-se, mostrando-se na mesma, desde a sua criação, que é Gênesis, até o final, onde chegaremos, né? A eternidade. A eternidade com nosso Deus. E assim, então, sermos guiados pelo Espírito Santo. Como sabemos, Isaías 44, no versículo 6, Deus disse: eu sou o primeiro e sou o último. Então encontramos também em Apocalipse 1:17 ou 7, né? João, quando viu, caiu como morto aos seus pés. Ele pôs as mãos sobre João e disse: não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, né? E assim mais algumas declarações dentro do livro de Apocalipse. Aquele que pôs a mão e disse: eu sou o primeiro e o último, é o mesmo que disse em Isaías 44:6: eu sou o primeiro e o último. Então nós encontramos no Velho Testamento Deus mostrando isto, e depois no Novo Testamento Jesus Cristo mostrando isto. Então mostrando a única deidade, divindade de Deus, não corporizada em 3 pessoas, mas uma única divindade. O corpo, homem, Jesus, e o Espírito eterno, Criador, agora habitando em Jesus Cristo, sendo o Alfa e o Ômega, né? Aquele que Salomão disse nos seus provérbios: há um que é só e não tem segundo. Então, compreender o plano da salvação, o plano de redenção de nosso Deus, tudo está em Deus. Então, tomando as profecias, as manifestações de Deus como Messias, para que assim nós tenhamos o nosso ponto de partida. Tudo está em Cristo, todo o plano, todo o desenrolar do plano, todas as manifestações. E isto nós precisamos conhecer dentro das Escrituras, para que não venhamos estar estagnados, paralisados, nadando em águas denominacionais e não podendo sair de uma pequena piscina, de um poço estagnado, enquanto temos o rio da água da vida, né? O rio, água abundante, corrente, jorra sem parar. Então, a graça de Deus jorra sem parar, e assim Ele vai fluindo em nós esta água da vida, como disse o Senhor Jesus para aquela mulher: aquele que tomar desta água, rios de água vivas manarão do seu seio. Então veja a água da vida, corrente, corrente dentro do seu coração, continuamente Deus abrindo, revelando, mostrando, e aquela água sempre rodando e trazendo novidades, e sempre água nova, né? Então não precisamos tomar
uma água estagnada, uma água de um poço onde já está cheio de lagartixas, sapos, rãs e outros insetos, né? E assim então tomarmos a água pura da vida, mas com a compreensão aberta, a fé na palavra de Deus, para não ficarmos estonteados, envolto de apenas algum versículo, nos prendendo nele, incapacitando Deus de trabalhar em nossas vidas. Então, olhar para as trombetas. Vamos ao Velho Testamento, vamos descobrir o que são essas trombetas. E depois temos que ver o que é anjos. E saber que tudo isso está elaborado por Deus desde a eternidade. O livro da redenção foi escrito por Deus desde a eternidade. Então todo acontecimento em Cristo, porque em Cristo está a noiva, a igreja, como a Eva estava em Adão. Precisamos compreender isso com clareza e simplicidade. Adão estava só, ele era o homem. Deus adormeceu Adão e então tirou de Adão a parte feminina, a esposa. E quando ela foi tirada, Adão disse: esta é carne de minha carne, ossos de meus ossos. Portanto, será chamado varoa. Portanto, do varão foi tomado. Então, compreender que nós, como a mulher, a igreja, a esposa do Cordeiro, estava no Cordeiro. Por isso ele foi um homem. Ele não pôde casar porque a sua esposa está nele, falando da vida espiritual, que é a nossa vida, e então compreender que nós estávamos nele, dentro dele, desde a eternidade. E então, com a sua morte, a ressurreição, Deus adormeceu ele no Calvário. Então, após a sua morte, aquela pequena igreja chamada os primeiros cristãos, Deus trabalhando até ali com os judeus. Então os judeus rejeitaram o sacrifício, rejeitaram o Messias, rejeitaram o batismo do Espírito Santo. Então Deus fechou aquele tempo, aquela dispensação da lei, começando então a era da graça a partir de nosso Senhor Jesus, que é a graça de Deus, é Deus se tornando homem para morrer por cada um de nós, começando então a era da graça, os judeus rejeitando a graça e o batismo do Espírito Santo, e então começa Deus a tratar com as nações. As nações são gentios. Gentios quer dizer povos, nações e línguas. São todas agentes. Israel, a nação de Deus. Deus sempre trabalhou com Israel no tocante ao conjunto, né, completo, chamado Israel. Mas com gentios, Deus vem tratando com indivíduos por 7 eras, 7 tempos, desta manifestação da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, compreender que Ele é tudo e que tudo está nele. Todo o plano de redenção. Todo o plano de redenção envolve os homens. Deus se tornou homem. A parte feminina, a igreja, né, composta de homens e mulheres, né, que são as pessoas, masculino e feminino, mas falando de igreja, falando do feminino, mas falando
Então, dentro desta graça, as manifestações, ministérios, anjos, mensageiros, que aí vamos falar depois, né? Mas vamos voltar ao Velho Testamento, porque nós temos anjos e temos trombetas. Vamos ver o que é trombetas. Então, no Velho Testamento. Aí, o que diz Levítico 23, versículo 24. Deus disse para Moisés, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo... Me perdoe, não é aqui não. É Números, capítulo 2. Capítulo 10, versículo 2. Faze-te 2 trombetas de prata. De obra batida as farás, e elas servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. No versículo, capítulo 10, ainda o versículo 8, e os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. No versículo 9, e quando na vossa terra sairdes para pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então guarde que, quando sair a batalha contra o inimigo, tocareis as trombetas. Não esqueça, tocareis as trombetas retinindo. Você sabe, retinindo sem parar, né? Tocando sem parar, retinindo. E então, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança, e sereis salvos do inimigo. No versículo 10, semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olhar para dentro destas escrituras, ver as trombetas serem soadas, tanto nos dias festivos, nas comemorações, nos sacrifícios, como também tocado as trombetas na guerra, na batalha. E então, vamos olhar aqui em Apocalipse, capítulo 9, capítulo 1, me perdoe. Está escrito assim: João disse: E virei para ver quem falava comigo. E virando-me... Não, me perdoe, deixe eu voltar, eu estou no lugar errado aqui. Não é aqui que eu quero que os irmãos vejam. Eu não marquei aqui direitinho, mas precisamos ver aqui. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. Então veja bem, para relacionarmos trombetas, João estava ouvindo o testemunho, a palavra de Deus anunciada por Jesus Cristo. Arrebatado, então ele ouviu a voz como de trombeta, falando com ele. Então, como de trombeta, estava anunciando.
anunciando o evangelho. Aquela voz mandou ele escrever. Então entender que a voz é uma trombeta, ou a trombeta é uma voz. Então ter 7 vozes, 7 trombetas. 7 trombetas de Deus anunciando toda a salvação de Deus. Agora isto está dentro da palavra de Deus, tomando a palavra de Deus, crendo e sendo revelado, dando os passos com a palavra de Deus. Que então assim o Senhor possa abrir a nossa visão. Isso só será permitido por meio da fé de cada indivíduo. Como eu tenho dito, não deixe a nossa limitação humana, não vamos deixar que a nossa limitação humana limite a Deus. Porque limitando, então Deus não pode esclarecer a palavra ao nosso coração. E não esclarecendo, então não podemos crer com clareza. Então não podemos caminhar com a coluna de fogo. Não pare. Israel acompanhava a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo, que era Deus, parava, eles paravam. Quando a coluna de fogo prosseguia, eles prosseguiam. Então andar com Deus, caminhar com a palavra e perceber Deus andando e não ficarmos parados para não nos perdermos. Então olhar todo o plano, toda a redenção dentro das Escrituras e deixar as Escrituras desvendar os seus mistérios, a sua simplicidade, a sua profundeza, e assim caminharmos com Deus. Senão nós mesmos vamos limitar Deus dentro de um trabalho, tornando impossível o que Deus faz. Então assim é a concepção humana, sempre é o nosso pensamento, quando paramos dentro de uma escritura e não podemos prosseguir dentro dela. Então, ao ouvir o anúncio do Evangelho, ouvir a palavra de Deus, não ficar parado, ouvir as trombetas, a trombeta, o anúncio do Evangelho. Aqueles irmãos estagnaram em Mateus 28:19, dentro de uma ordenança batismal, quando a trombeta, o som, o sonido certo desta trombeta é a ordenança do batismo em nome do Senhor Jesus. E aqueles espíritos de Satanás criou uma trindade, e dentro daquele versículo ele fez 3 pessoas, e os homens se estagnaram ali, se opondo à verdadeira deidade de Deus. E dentro destas 3 pessoas, os irmãos ficaram estagnados ali. Não pode ouvir mais a trombeta do Evangelho. Tocava-se no Velho Testamento uma trombeta da liberdade. Quando completava o ano jubileu, o homem era livre ao ouvir a trombeta. Mas se ele chegou ali sem família e possuiu famílias dentro daquelas cercanias de sua escravidão, ao dar os 50 anos, ele podia sair forro, sair livre, mas deixar a sua família embora como ele chegou. Então ele podia decidir se ele ficava com a família ou se ele ia embora, teria a sua liberdade. Se ele decidisse a ficar,
Então o som da trombeta era anulado, era furado a sua orelha com uma sovela. Aquilo apontava para a escravidão, ele não podia sair nunca mais, ele ficaria escravo ali com a sua família e não teria mais liberdade, escravo até morrer. Então chega um tempo da liberdade, a manifestação do Messias, o batismo do Espírito Santo. É o ano da liberdade, é o ano da graça que tem se estendido para nós. E dentro deste ano da graça tem o retinido das trombetas, chamando para a liberdade. Você chegou a um campo denominacional, ali você se estabeleceu, está escravizado. Mas a trombeta do Evangelho soa para trazer uma libertação, e ao ouvir a trombeta do Evangelho, não faz caso, não, eu prefiro ficar com a minha família denominacional, então a sua orelha é furada e escravo denominacional para sempre. Mas Deus tem trazido uma liberdade. A trombeta, o anúncio do Evangelho. Então Deus veio para os seus, que eram os judeus. Os judeus não conheceram, não receberam, né? Porque nós sabemos que em parte os judeus receberam, os primeiros cristãos eram judeus. Depois agregou-se aos judeus alguns dos gentios. Mas ali estava então Deus terminando um trabalho com Israel, eles não conhecendo o Messias, seus olhos foram vedados, foram cegados. Então Deus traz o trabalho aos gentios. Por isso, quando Deus terminar o trabalho com os gentios, ele volta aos judeus. Isto acontecerá após o arrebatamento da igreja do Senhor. Quando então Deus trabalhar, ou seja, terminar o trabalho com os gentios, dar o arrebatamento, então haverá duas trombetas, duas testemunhas, o anúncio do reino através de Moisés e Elias, levando eles ao Messias, ao sacrifício que fora rejeitado, não conhecido. Então eles conhecerão a graça, serão selados 144 mil dos judeus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 7, também no capítulo 14. Estes judeus, um número de 144 mil, totalizando 12 mil de cada tribo. Israel teve 12 filhos, então cada filho uma tribo, e de cada tribo 12 mil. 12 vezes 12, 144 mil da tribo de Israel, não é dos gentios. Como prega os irmãos TJ, que esse é um grupo especial que fazem parte de sua denominação. Não, a palavra de Deus está dizendo que é judeus, israelitas, não gentios. E 12 mil das tribos dos filhos de Israel. Israel é Jacó, aquele que encontrou com Deus, e Deus mudou seu nome para Israel. Então, Israel, sendo cegado, não conheceu o sacrifício. Por isso, ainda haverá o tempo de 3 anos e meio, 42 meses, ou 1260 dias, de trabalho dessas duas testemunhas com Israel. E ali a besta para guerra contra eles, os santos ali de Israel, matará as duas testemunhas. Mas muito bem, isso será o sonido da trombeta para Israel. Então, voltando para nós, gentios, a nossa oportunidade
dentro das 7 eras, esta oportunidade de ouvir as trombetas de Deus, ouvir que tudo está no Cordeiro e a partir do Cordeiro. Então nós veremos que o Cordeiro, Jesus Cristo, todo o plano nele, como a noiva está nele, foi tirada dele. Assim, precisamos entender como Paulo esclareceu que nós estávamos no Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Efésios 4, versículo 11, nós estávamos nele, fomos feitos nele, desde antes a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, que adoraram a besta todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes a fundação do mundo, que foi morto desde antes a fundação do mundo. Então, compreender o plano elaborado de Deus, olhar Apocalipse 5, versículo 6, que temos um cordeiro, que como sido morto, ensanguentado. E no cordeiro tem 7 olhos e 7 chifres. 7 chifres falando destes 7 tempos, as 7 eras, que é a igreja do Senhor, a noiva, a eleita, que é chamada na voz do olho. O olho são 7 espíritos. 7 espíritos são 7 anjos. Se você pode tomar as escrituras, Apocalipse, então você verá pedra única com 7 olhos. Aqueles 7 olhos são 7 espíritos. E então prosseguir dentro da graça de Deus, vendo o trabalho de Deus por meio do Cordeiro, a vida do Cordeiro. Então, como membros do corpo, como igreja, nós não podemos estar separados do Cordeiro, não podemos estar em uma denominação, mas olhar que aquela igreja ela está no Cordeiro. Então tudo está nele, todo o plano. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Todo o trabalho está nele. Então olhar os apóstolos estava nele. Ele prometeu, como disse Paulo, Efésios 4:11. Ele mesmo deu, ele mesmo quem? Leia lá e você verá que é o Senhor Jesus. Ele mesmo deu uns para profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 ministérios. Então, esses ministérios têm que estar no Cordeiro, ser vivificado pelo Cordeiro. Como também os 7 olhos, que está na pedra, lá atrás, em Zacarias. Então depois Cristo vem, ele é apresentado como a pedra de esquina. Pedro escreveu que a pedra que os edificadores, a pedra viva, eles rejeitaram, né? Efésios 2:20, Paulo diz, esta pedra de fundamento, edificado sobre esta pedra de fundamento, que foi falada pelos apóstolos e profetas. Ver então o desenrolar, os 7 olhos também está no Cordeiro. Estes 7 olhos são 7 anjos, que nós vamos prosseguir amanhã. O Senhor Jesus disse a parábola da semente, que o Filho do Homem é o que semeia a boa semente,
O mundo é o campo. A boa semente são os filhos do reino. A má semente, o joio, são os filhos do maligno. E os ceifeiros são os anjos. Então, conhecer os ceifeiros não é esperar anjos descer do céu, tocando trombetas e igrejas subindo, pois a própria palavra de Deus diz que o Senhor virá como ladrão de noite. Então poucos serão tomados, aqueles que creem. O mundo nem saberá do arrebatamento. Não ficarão sabendo, isto é, para uma classe especial de pessoas que podem crer no Evangelho, crer na graça de Deus, ver o plano redentivo, ver Deus trabalhando, não limitando o Senhor. E assim então, ver esses anjos. A ceifa no fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. E então ver Deus estabelecendo em Apocalipse 7 anjos, os quais encontramos no capítulo 1 de Apocalipse. Depois vemos 7 anjos sendo estabelecidos em cada igreja. Um recado do Senhor Jesus a cada anjo, João escrevendo. E assim prosseguir, crendo na manifestação deste plano redentivo, onde Cristo, o Cordeiro, o Espírito Santo, hoje na igreja, levando as mesmas obras, anunciando Deus por meio das trombetas, por meio do Evangelho, e assim prosseguirmos conhecendo o plano de redenção, vendo que Deus esclareceu, notificou em Apocalipse, e acompanharmos este plano por toda a palavra de Deus, e termos verdadeira vida de filhos de Deus, vivificados ao ouvir as trombetas do Evangelho, o anúncio do Espírito Santo nos guiando em toda a sua verdade. Amanhã, se Deus quiser, ou na segunda, ou talvez à noite, podemos prosseguir dentro deste raciocínio, né? Precisamos falar mais sobre isso. Você não ouvirá isso dentro das denominações, pois elas são limitadas ao pensamento humano, dogmático, religioso. Eles não anunciarão isto, não conhecem estas coisas. Quando conhecem alguma coisa, então elas tocam uma trombeta com um tinido incerto para ensurdecer os ouvidos de seus fiéis e ali segurá-los dentro de suas denominações, e então eles não podem ser libertos. Eles não podem crer no sistema de Deus, então tem que ser o sistema deles. Ou você tem que sair deles. Você lembra, falamos ontem daquele ceguinho? Foi cego de nascença, nasceu dentro da denominação, mas quando saiu fora, o Senhor o encontrou, untou os olhos, e os olhos foram abertos. Então ele foi expulso da denominação. Então o Senhor Jesus encontrou com ele. Quando fora do estabelecimento denominacional, Deus trata com aquele que crê. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei em sua casa. Aquele que abrir, aquele que sair fora da denominação, porque quando Cristo entrar, eles te porão para fora. Você não pensará como eles, você estará gritando contra os seus pecados, contra a sua incredulidade, e eles não te aceitarão. Mas precisamos ouvir as trombetas
com retinido certo. Então disse o apóstolo Paulo: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então ouvir o sonido e o retinido da trombeta de Deus, segundo o que Deus determinou em suas Escrituras. E cabe a nós somente crer, porque ao descrer, o Senhor Jesus disse que aquele que descrer será condenado. Descrer do quê? Descrer do seu Evangelho, descrer de sua palavra. Então assim Deus nos dê graça, perseverança e fé em sua palavra, e assim podermos prosseguir dentro da palavra de Deus, guiado por Deus, tirando o nosso pensamento limitado para não limitarmos Deus e não deixar Deus trabalhar em nosso coração. Por isso, sempre eu gosto de lembrar, o Senhor Jesus disse: aquele que quer seguir a mim, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo, os próprios pensamentos, aquilo que aprendemos da denominação, que não é segundo as palavras de Deus. Todo o sistema humano tem que ser repudiado, né? Tem que ser rejeitado, negado. Negar a si mesmo, renunciar. Essa é a parte mais difícil, não é verdade? Mas a graça de Deus está aí para nos ajudar, se estamos dispostos a isso. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, te louvamos por sua graça, sua grandeza, pelo poder da sua palavra, a revelação, o prosseguimento, Pai. Nos ajude a não estarmos parados, criando razões dentro de um versículo, tomando versículos isolados. Pai, nós vemos aquela mulher foi pega em adultério, e aqueles homens a levaram diante do Senhor para ser apedrejada, para fazer um teste. Eles tinham razão, eles estavam com a Escritura em suas mãos. Eles disseram, Moisés disse que toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Eles estavam estagnados naquela Escritura, eles não conheciam a mais do que aquilo. E então o Senhor mostrou o outro lado, o prosseguimento, a graça. Então o Senhor disse: aquele que não tiver pecado pode apedrejá-la. E então todos deixaram suas pedras ali e foram embora. O lado da misericórdia, da graça, foi acima da razão, da fé intelectual, daquela fé mental na lei de Moisés. Aquilo não aboliu a lei, mas a graça superabundou. E então a graça possa superabundar sobre nós, Pai, sobrepondo, sobrepujando sobre a nossa vida, os nossos pensamentos. Tira as nossas limitações, dá-nos um coração aberto, que não limite o seu poder, nem as suas Escrituras, e assim podermos prosseguir dentro da nossa soberana vocação, conhecendo qual é a sua boa, perfeita vontade. O Senhor que começou a boa obra em nós, Pai, a sua palavra diz que é o Senhor que aperfeiçoa. E assim nós
possamos renunciar o nosso eu, o nosso pensamento, para que o Senhor possa completar a tua obra. Esta obra de redenção, que terminará com a grande ressurreição e o rapto da sua igreja. E queremos estar ouvindo a sua voz, o sonido, o retinido perfeito da trombeta, para não ficarmos para trás. Abençoe, Pai, a cada um, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.